Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo dessa semana, a série dessa semana. Unidade em Cristo. Vamos aprender isso, tá bom? Unidade em Cristo. Vamos ver o que a Bíblia nos informa sobre isso, tá? O estudo dessa semana promete, tá? Vai mexer muito com os cristãos, mexer muito com a igreja, tá? Que era o que Paulo enfrentava na cidade de Corinto, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia que Ele tem nos oferecido. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo pelo estudo dessa semana. Nos fortalece, abra o nosso coração. É o que te pedimos no dia de hoje. E também te agradecemos não só pelo dia, mas pelo maná espiritual e o maná físico que o Senhor nos dá. Abençoa todos os meus irmãos, meus internautas, onde estiveram ouvindo as tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Muito bem. Unidade em Cristo. Queridos, o que vamos aprender hoje? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, Bíblia na mão, Deus no coração. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então Paulo está falando aqui, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, peço que todos sejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, no mesmo modo de agir. Queridos, sem a unidade não podemos, avançar. Sem a unidade ninguém avança. Tá? Em uma pequena cidade, um grupo de voluntários se reuniram para construir um centro comunitário, depois de uma tempestade muito forte que deu. Eles se reuniram para construir. Tá? A fundação era sólida, os materiais eram bons, e eles tinham tijolos, argamassas, ferramentas, tudo que precisavam. Eles tinham ali. Muito bem. O que faltava? Então, meus irmãos, mas quando o trabalho começou, surgiram desentendimento entre eles. Tá? Um falava uma coisa, o outro falava outra coisa, né? Um retrucava o outro, né? Tinha uma opinião diferente. Tinha uns que diziam, nós só vamos fazer só como nosso líder, da nossa chefia, do nosso grupo, da nossa equipe manda. Bom, alguns até abandonaram, tá, a obra e foram embora. Então o que aconteceu? Amados, não conseguiram construir foi nada. Sem união não dá. Não construíram foi nada. Talvez aquele que era carpinteiro, aquele que era especialista foi embora com raiva e aí o negócio não foi para frente. Tá? Nós precisamos de uma unidade, união entre os irmãos, né, de Jesus Cristo. Esta é a lição dessa semana que nós vamos aprender. Tá? Se você vê, né, vamos colocar assim, se você vê a vida selvagem, vê que muitos animais vivem em bandos, tá? Em manadas, vivem em grupos de vários tamanhos.
tá? Lobos, tá? Golfinhos, até uma espécie de formiga carnívora. Eles vivem em bando, em grupos. Os chimpanzés também têm um lar familiar, sabia? Muitos, né? Vê eles como um lar familiar forte, os chimpanzés. Tá? Eles são muito fortes, né? E vivem em grupo de 15 a 150 indivíduos, os chimpanzés. Tem um laço muito forte. Mas, queridos, mesmo assim surge briga entre eles. Mesmo assim, surge briga entre eles. Como seres humanos, também não é diferente. Viu? Além de viver em comunidade, temos conflitos entre nós, dentro dos grupos. Sabia? Isso acontece até dentro da igreja. Tá? Forma-se um que protege os líderes, aquele líder carismático, e pior ainda, né? Pode acontecer que uns desses grupos não se dá bem com os demais. Tem pessoas que ficam protegendo o líder só porque ele é carismático e não se dá bem com outro grupo, não se dá bem com outras pessoas. E apoia até aquele líder que quando faz alguma coisa errada ou aceita alguma coisa errada na igreja. E se você rebater ou falar alguma coisa, você é discriminado pelo grupo dele, por ele mesmo, dentro da igreja. Você sabia? Você já viu isso acontecer na sua igreja? E eu sim, queridos. Eu sim. Você tem que falar o que Deus fala. Você tem que ouvir o que Deus fala na Bíblia. Não ficar pegando historinha de fora para contar para as pessoas e empurrar isso na garganta das pessoas, as pessoas engolir, ficar quieto. E aí tem um grupo ou alguém que não aceita, o grupo daquele líder lá fica tudo do lado dele. E começa a criticar você. E até as pessoas que vivem do seu lado. Isso tem dentro da igreja, direto. Isso é um dos piores problemas na igreja de hoje, meu irmão. Se já existia na época de Paulo, imagina hoje. Então você tem ideia do desafio que o apóstolo Paulo estava encontrando ali na cidade de Corinto? Se você analisar hoje, você tem ideia? Tá? Muito bem. Nessa semana estudaremos 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 4, onde Paulo fala das contendas, das facções e vai nos ensinar como superar essas facções. Tudo isso por meio da unidade em Jesus Cristo. Vamos aprender tudo isso. Paulo nos ensina na Bíblia como devemos agir, como devemos ser. Meu irmão, não é porque tem um líder da igreja e que ele está fazendo coisa errada ou aceitando coisa errada que você tem que concordar com ele. O que é certo, meu irmão. Então nós temos que seguir a Bíblia. Tá? Isso acontece dentro da igreja, viu? Muito. Muito bem. Próximo estudo. O problema das panelinhas da igreja. Uau! Esse próximo estudo aqui, eu vou fazer ele à tarde hoje. Porque nós estamos atrasados na lição, nós vamos fazer à tarde. Meu irmão, problema das panelinhas dentro das igrejas. Você acha que tem, sim ou não? Responde aí no comentário, você acha que tem, sim ou não? Com certeza, meu irmão.
Com certeza. Tá? Tem essas panelinhas dentro da igreja que às vezes chega até a destruir a igreja, acabar com a igreja, fazer divisões na igreja. Tá? É assim que funciona. Tá bom? Mas nós vamos ver como que Paulo nos ensina através do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrando para ele e ele mostrando para nós como devemos agir. Tá bom? Em nome de Jesus. Nós temos que ter unidade, né? Se entender, mas não aceitar as coisas que estão erradas, viu? Não aceitar as coisas que estão erradas. As coisas que estão erradas não podem ser aceitas, principalmente dentro da casa do Senhor. Mas sem unidade, não vai para frente, queridos. Tá bom? Muito bem. Esse é o próximo estudo que nós vamos fazer aí, tá? Essa expressão panelinha é muito comum, porque todas as igrejas formam-se panelas e com tampa, tá? Impedindo que outras pessoas entrem no grupo. Isso é verdade, né? Faça parte, né, do convívio da igreja. Ah, queridos, eu tenho muitos relatos disso daí. Principalmente nas igrejas grandes. Principalmente nas igrejas matrizes grandes. Principalmente ali. Vamos aprender isso hoje à tarde, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje só foi a introdução, unidade em Cristo. Que Deus abençoe você. Tome conta de você, tome conta de mim, tome conta de todos nós. E que nós possamos seguir os caminhos do Senhor. No Senhor. Viver para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos junto. Com a paz do Senhor. Até mais tarde. Tchau, pessoal.